Fala galera, beleza? Eu sou o Rudney e vocês estão em mais um vídeo de psicologia. Vamos continuar falando sobre as características da família, mais características. Estamos usando o livro Psicologias, eu tenho esta versão aqui, a versão nova já está disponível, né? A nova edição, que é bem melhor, é atualizada. O link está aqui na descrição. Demorou para você comprar. É livro top, básico de psicologia, que todo mundo que estuda psicologia de alguma forma, pedagogo, psicólogo, precisa passar por esse livro, tá? Vamos lá então, vamos falar sobre a família como o local de proteção e cuidado, tá certo? Vamos enrolar essa ideia então sobre o papel da família, tá? Vamos lá. Primeiro, existe um grande sobre a família ser o local ali da proteção e do cuidado, né? Em grande parte, dependendo do local, dependendo da região, né, em si, dependendo do momento histórico, a família, na verdade, né, grande parte, pelo menos, das famílias não eram esse local de segurança, muito menos de cuidado. Então é um mito achar que a família ela é um ambiente de proteção para a criança. Ela pode ser, e ela tem que ser, mas não significa que ela é, tá? Então a primeira coisa importante é que isso é um mito, né? Existe um mito aí sobre essa questão da família ser esse colo de acolhimento que está preparada para cuidar, tá? E proteger a criança. Isso a gente vê, por exemplo, muito nos abrigos. As crianças que vão para o abrigo geralmente são vítimas de algum tipo de violência, maus tratos, negligência, né, ou abuso. Essas crianças geralmente elas saem de dentro das famílias, tá? Então, o primeiro mito é esse, é entender que a família é um grupo, tá? Que vai se constituir como uma família, que vai tentar desenvolver a criança, mas essa família aí, muitas vezes ela não vai cumprir esse papel. Na verdade, ela vai cumprir o papel contrário, tá? Isso em muitos casos, tá? Bom, primeiras experiências de violência nós já podemos encontrar dentro das famílias, tá? Geralmente as primeiras experiências de violências, de maltratos e todas essas formas de negligência, nós vamos encontrar dentro da família. A família vai ser o primeiro grupo que a criança vai começar o seu desenvolvimento. Então a criança nasce, ela tem a família vai adaptar a criança e vai começar todo um esquema de desenvolvimento da criança. O que acontece? Que dentro desse desenvolvimento existe uma falta de ajuste, então essa falta de ajuste vai atingir a criança de uma forma negativa, tá? Então as primeiras experiências de violência da família, que são essas experiências negativas, tá? E que tipos, né, de experiências de violência, que tipo de situação negativa? Aí tem uma lista muito legal que o autor coloca pra gente. Por exemplo, negligências dentro da família, maus tratos, e não se enganem, a gente vai ver que isso não tem a ver com o nível de cultura ou nível de dinâmica social, tá? A gente vai ver que muitos, na verdade, tem assim uma semelhança com todos os outros grupos que são violentos ou que são negligentes. A situação econômica da família conta quase nada, certo? Então, maus tratos, violência psicológica, certo? Agressão física e abuso sexual. Por que eu estou falando assim? Porque senão o YouTube boicota o meu vídeo, tá certo? O YouTube é muito sensível. Então, esses tipos de maus tratos, experiências, eles vão ser muito visíveis dentro das famílias, tá? São situações que, infelizmente, muitas vezes são apresentadas para as crianças dentro da sua própria família, dentro do seu próprio lar. Isso vai aparecer de diversas formas, do nível mais tranquilo que você achar que pode acontecer, até do nível realmente mais prejudicial, tanto para a criança quanto para a família, tá certo? Como, por exemplo, essa questão de negligência, né? Por exemplo, maus tratos. O primeiro ponto, né? Para começar, os maus tratos eles começam quando a família já não tem condições
de tratar bem, né? De dar aquilo que é o básico necessário para a criança se desenvolver, o básico necessário para ela se sentir protegida, para ter proteção, e o básico necessário para ela se sentir cuidada, tá? Então, quer dizer, antes dos maus tratos, começa pelo fato de não ter as condições para tratar ela de uma forma melhor. Não tendo as condições, ela começa a sofrer os maus tratos. E esses maus tratos vão ficando muito pesados, tá? Crianças que não têm alimentação devido à estrutura da família ou alguma outra dinâmica ali, crianças que não têm uma higiene básica e assim por diante, tá? Então essas primeiras experiências, que são um tanto quanto terríveis, tendem a acontecer em grande parte das vezes nas suas experiências dentro da família, primeiramente. Olha que doideira, certo? Violência física. Aí tem uma pesquisa interessante que mostra que a principal vítima da violência física são os meninos, tá? Isso é importante. A principal vítima da violência, do abuso sexual, são as meninas, tá? Então a gente tem já esses dois grupos bem delimitados. Quer dizer, existe uma série de problemas em lidar, tá, com essas duas pessoas, né? Esses dois grupos, dos meninos que sofrem violência e das meninas que sofrem esse abuso, que onde é observado que é um grupo muito grande, a gente percebe isso. Isso não vem só de famílias pobres, mas vem de famílias de todas as classes, tá certo? Então, a questão econômica não manda nisso, tá? Ela pode até afetar de alguma outra forma, mas ela não determina isso. Ela também não é capaz de extinguir isso dentro de uma família, tá? E esses dois são dois pontos extremamente importantes. Violência física ao menino, até porque a questão do menino como homem, como aquele sujeito, né, que ele, de certa forma, ele representa uma ameaça maior, ele sofre mais fisicamente para que ele entenda qual é o seu lugar e quem manda. Então, ele geralmente é afetado ali pelo pai, geralmente o pai biológico, tá? Que a gente já vê mais para frente. As meninas são vitimizadas da forma que eu falei, principalmente pelo fato do desejo, né, sexual do homem, tá? Que tá dentro dessa desestrutura de família. Bom, e lógico, nas pesquisas vão mostrar aí na época que o principal agressor, né, dentro de todo esse núcleo que a gente viu aqui, de todas essas experiências de violência, o principal agressor de dentro da casa geralmente é o pai biológico, certo? Bom, esse fenômeno da violência doméstica, galera, ele não é um fenômeno pontual, ele é um fenômeno universal. Ele é um fenômeno que, na verdade, atinge todas as classes, atinge todo o mundo. Esse fenômeno da violência, ele tem a ver com a dinâmica humana de relação. As nossas relações, a forma em que nós construímos as nossas relações, a forma em que nós construímos os nossos vínculos, os nossos afetos, vão construir, tá certo? A possibilidade dessas violências acontecerem ou não, certo? Dentro dessas famílias. Então, não achem que esse fenômeno da violência é algo pontual, é algo que acontece dentro da favela, com famílias desestruturadas. Esse fenômeno da violência, ele acontece em todas as famílias, em todas as classes, em vários níveis. A gente pode pensar da seguinte forma: não, mas vamos falar de uma forma bem clara. Eu não bato nos meus filhos. Pô, mas daquele tapa que você deu, aquela opressão que você deu, aquela vai fazer, senão você vai ver, aquele, tá ligado? Aquele medo colocado, imposto, aquela obrigatoriedade de fazer alguma coisa, por exemplo, pode aí estar batendo na porta de algum tipo de violência, de agressão, tá? Então, quer dizer, você pode deixar de exercer um comando para, na verdade, começar a oprimir, por exemplo, certo? Ou assustar, né, de alguma forma. Então,
Quando você vai ver o universo da violência, tem muita coisa sutil ali que é violência e que é muito danosa. E é meio que normal, né? Assim, esse ato não é bom. E quando eu digo normal, é que ele acontece mesmo. Não adianta você ficar no mundo da fantasia e achar que não acontece. Acontece e todas as famílias estão sujeitas a isso. Todo grupo familiar está sujeito a isso. Tá certo? Então, esse fenômeno universal. Tá certo? Outro ponto importante é que nós vimos que geralmente o agressor dentro da casa é o pai, né, e o pai biológico. Um ponto importante é que 90%, tá, desses pais biológicos agressores, eles também foram agredidos, né, de formas semelhantes ou de outras formas, mas também foram agredidos. Então, um ponto importante é que a gente vê um ciclo se repetindo, né? Por exemplo, é muito difícil eu dar o que eu não tenho. Então, se existe uma falta de dinâmica, de cuidado, de educação para com esse grupo, para com esse indivíduo, se eu não sei lidar com criança, se eu não suporto criança gritando, por exemplo, bagunça, se eu não sou maleável, eu entendo essas dinâmicas, a tendência é que eu me irrite e então construa algum tipo de relação violenta. Então, quer dizer, é um ciclo, é uma forma em que a pessoa lidar com o outro e muitas vezes ela está reproduzindo algo que aconteceu com ela, porque é a única forma que ela sabe lidar com essa situação e ela vai passar para a próxima geração formando um ciclo. Cada geração vai repetir muito parecida com a outra, né? A forma de lidar com o ser humano, certo? Então, isso daqui é muito importante para a gente entender. Que o agressor, 90% das vezes, é um agredido também. É alguém que sofre com isso, alguém que sofre ou sofreu com essa dinâmica de se tornar esse agressor. Tá? É uma coisa que marcou a vida das pessoas, certo? Esse tipo de situação é interessante porque a gente consegue confirmar toda essa dinâmica. O pai biológico agressor, a agressão, a escola da agressão sendo a família, né? A primeira relação com a família, sendo uma dinâmica e uma relação geralmente ali mais agressiva, mais inquieta, mais energética, né? Então a gente já tem aí todo esse histórico dentro, por exemplo, de estudos sobre a vida das crianças e a relação das famílias do século XVIII e XIX aqui no Brasil, mostrando como é que sofria então as crianças escravas, como elas viravam vítimas, como acontecia uma vitimação dessas crianças de diversas formas, né? Tanto negligência, maus tratos, agressão física e principalmente o tal do abuso sexual, certo? Então isso aqui é interessante da gente entender, porque não é nada novo. Na verdade, não é nem novo no Brasil e não é nem novo na história. A história vai mostrar esses relatos dessas dinâmicas interfamília, certo? Essas dinâmicas negativas que vão acontecer. Isso, na verdade, a gente vai ver que é um produto das relações humanas em si, certo? Bom, e como é que funciona? Funciona que pode acontecer uma interrupção do ciclo, tá certo? E geralmente essas pessoas que sofreram esses tipos de maus tratos e de negligência e de tipos de violência, elas só conseguem mudar esse ciclo quando elas passam por uma dinâmica de maturidade emocional, maturidade mental, racional. E essa maturidade muitas vezes vem acompanhada do quê? De um tratamento psicológico, de uma terapia, de um psicólogo, ali onde vai trabalhar com ela diversas questões para ela resetar aquilo que passou e continuar coisas novas, e aí tem uma série de métodos, mas isso daqui é uma das formas onde vai acontecer uma mudança nesse ciclo, porque esse ciclo tende a ficar se repetindo, tá certo? Nasce os teus filhos, você vai tratar da mesma forma, eles vão crescer, vão pegar o que você falou, vão tratar da mesma forma, até uma hora que algum grupo dessa família vai quebrar isso, vai adotar novas posições, novas formas de lidar, e vai quebrar esse ciclo e começar um ciclo diferente, muitas vezes mais saudável, certo? Bom, e uma dificuldade de combatermos isso é o tal do segredo familiar, aonde você tem aí as crianças principalmente, né, e os pais e todos os envolvidos direto, guardando como segredo familiar, né? Aquela velha história de que você está causando maus tratos, ou por exemplo uma agressão física, mas você coloca isso
como algo positivo, tipo, não é para o seu bem, é para você aprender, é para você, senão você não presta atenção. Isso pode ser muito danoso, principalmente a longo prazo, certo? Então, esse segredo familiar é uma das questões, uma das pontuações que fazem ser tão difícil encontrar claramente essas dinâmicas de violência e conseguir combatê-las, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. A gente pegou aqui psicologia e como é que a psicologia faz essa leitura da família, na sua relação e da família para cumprir o seu papel de grupo de proteção e cuidado daquele que está se desenvolvendo, nascendo e agora agrupado naquele grupo familiar, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. Os links dos livros que eu indico estarão aqui na descrição. Então compre e me ajuda aí, vai ter aqui um Kindle bacana, um link para você dar uma olhadinha, para você que gosta de ler em carro, em ônibus, condução, top esse Kindle, certo? É isso aí, então, estamos juntos, até o próximo vídeo. Escreve aqui o que você entendeu da aula, certo? Para contribuir com a gente, coloca aí, Psicologia da Família. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.